Capítulo 67. As duas coroas. Em visão que me foi concedida em Battle Creek, Michigan, a 25 de outubro de 1861, foi-me mostrada esta terra, escura e triste. Disse o anjo: olhe atentamente. Então me foi mostrado o povo sobre a terra. Alguns estavam rodeados de anjos de Deus, outros se achavam em completas trevas, cercados de anjos maus. Vi um braço estendido do céu, segurando um cetro de ouro. Na extremidade superior do cetro havia uma coroa, cravejada de brilhantes. Cada brilhante emitia luz cintilante, clara e bela. Inscritas na coroa havia estas palavras: todos os que me conquistam são felizes e terão a vida eterna. Embaixo dessa coroa havia outro cetro, e sobre ele também outra coroa, em cujo centro havia joias, ouro e prata, refletindo alguma luz. A inscrição sobre a coroa era: tesouros terrestres. A riqueza é um poder. Todos os que me conquistam têm honra e fama. Vi uma vasta multidão que lutava para alcançar essa coroa. Fazia um grande rumor. Alguns, em sua avidez, pareciam desprovidos da razão. Empurravam-se uns aos outros, deixando para trás os mais fracos, pisando sobre os que, na pressa, caíam. Muitos avidamente se apoderavam dos tesouros que estavam na coroa e os seguravam firmemente. A cabeça de alguns era branca como a prata e seu rosto estava enrugado pelos cuidados e ansiedade. Não tomavam em consideração os próprios parentes, ossos de seus ossos e carne de sua carne. Mas, enquanto para eles eram lançados olhares súplices, mais firmemente seguravam seus tesouros, como se estivessem receosos de que no momento de descuido perdessem um pouco, ou fossem induzidos a reparti-los com eles. Seus olhares ávidos muitas vezes se fixavam na coroa terrestre, e contavam e recontavam seus tesouros. Vultos que exprimiam necessidade e miséria apareciam naquela multidão. Olhavam cobiçosos os tesouros e voltavam sem esperanças, visto que os mais fortes sobrepujavam e afastavam os mais fracos. Contudo, não podiam assim desistir, mas, com uma multidão de deformados, enfermos e idosos, procuravam avançar para a coroa terrestre. Alguns morriam ao tentar alcançá-la, outros sucumbiam precisamente no ato de se apoderarem dela. Muitos morriam apenas se haviam dela apossado. Cadáveres se espalhavam pelo solo. Todavia, a multidão avançava, pisando os que estavam caídos e o cadáver de seus companheiros. Cada um que atingia a coroa adquiria parte nela e era ruidosamente aplaudido pela multidão interessada que se achava em redor. Uma grande multidão de anjos maus estava ocupadíssima. Satanás estava no meio deles, e todos olhavam com a maior satisfação para a multidão que lutava pela coroa. Ele parecia lançar um encanto particular sobre os que avidamente a buscavam. Muitos que procuravam essa coroa terrestre eram cristãos professos. Alguns pareciam ter alguma luz, olhavam interessados para a coroa celestial e pareciam muitas vezes encantar-se com sua beleza. Contudo, não tinham verdadeiro senso de seu valor e glória. Enquanto frouxamente estendiam uma das mãos à coroa celeste, a outra a estendiam avidamente à terrestre, decididos a possuí-la. E na sua diligência ansiosa por obter a terrestre, perdiam de vista a celeste. Ficavam em trevas e, mesmo assim, andavam às apalpadelas, com ansiedade, buscando conseguir a coroa terrestre. Alguns se desgostavam da multidão que a procuravam tão veementemente. Pareciam ter intuição de seu perigo, e dele se desviavam, e diligentemente buscavam a coroa celestial. O rosto desses logo mudava de escuro para claro, de triste para prazenteiro, e cheio de santa alegria. Vi então um grupo comprimindo-se por entre a multidão, tendo os olhos atentamente fixos na coroa celestial. Enquanto com esforço procuravam um caminho por entre a multidão desordenada, anjos os ajudavam, abrindo caminho para que avançassem. Aproximando-se eles da coroa celestial,
A luz que dela emanava resplandecia sobre eles e em redor deles, afugentava as trevas e tornava-se mais clara e brilhante, até que eles pareciam transformar-se e assemelhar-se aos anjos. Não se detinham em olhar a coroa terrestre. Os que se estavam empenhados na conquista da coroa terrestre escarneciam deles e atiravam-lhes pelas costas bolas pretas. Estas não lhes faziam mal, contanto que seus olhos se mantivessem fixos na coroa celestial. Aqueles, porém, que volviam a atenção para as bolas pretas eram por elas manchados. Foi-me apresentado o seguinte texto: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Mateus capítulo 6, versos 19 a 24. Então o que eu vira me foi explicado como segue. A multidão que tão avidamente se esforçava por alcançar a coroa terrestre eram os que amam os tesouros deste mundo e se deixam enganar e lisonjear por suas efêmeras atrações. Alguns vi que, embora professem ser seguidores de Jesus, têm tanta ambição de obter os tesouros terrestres que perdem o amor ao céu, agem como o mundo e, por Deus, são considerados mundanos. Professam buscar uma coroa imortal, um tesouro nos céus, mas seu interesse e principal empenho é adquirir tesouros terrestres. Aqueles que têm seus tesouros neste mundo e amam suas riquezas não podem amar a Jesus. Poderão supor que são justos, e ainda que com garras de avarento se apeguem às suas posses, não poderão ser levados a enxergar isto ou compreender que ama o dinheiro mais do que a causa da verdade ou o tesouro celeste. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas? Mateus capítulo 6, verso 23. Houve um momento na experiência de tais pessoas em que a luz que lhes fora dada não foi mantida e se tornou em trevas. Disse o anjo: Vocês não podem amar e adorar os tesouros da terra e ter as verdadeiras riquezas. Quando aquele jovem foi ter com Jesus e lhe disse: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Jesus lhe ofereceu esta escolha: desfazer-se de suas posses e ter a vida eterna, ou reter aquelas e perder esta. Suas riquezas lhe eram de maior valor do que o tesouro celeste. A condição de desfazer-se de seus tesouros e dá-los aos pobres a fim de se tornar seguidor de Cristo e ter a vida eterna, esfriou-lhe o desejo, e ele se retirou, triste. Aqueles que me foram apresentados como estando ansiosos pela coroa terrestre são os que recorrerão a todos os meios para adquirir propriedades. Tornam-se doidos neste sentido. Todos os seus pensamentos e energias se dirigem para a aquisição de riquezas terrestres. Pisam os direitos de outrem, oprimem os pobres e os trabalhadores em seu salário. Se podem ter vantagem sobre os que são mais pobres e menos sagazes, e assim agir de maneira a aumentar suas riquezas, não hesitarão um momento em oprimi-los e mesmo vê-los levados à mendicância. Os homens cuja cabeça embranquecida pela idade e de rosto enrugado pelos cuidados, e que, no entanto, avidamente agarravam os tesouros de dentro da coroa, eram homens idosos que poucos anos tinham diante de si. Contudo, eram inflexíveis na defesa de seus tesouros terrestres. Quanto mais se aproximavam do túmulo, tanto mais ansiosos ficavam em apegar-se a eles. Os próprios parentes não eram beneficiados. Consentiam que os membros da própria família trabalhassem além de suas forças para economizar um pouco de dinheiro. Não o empregavam para o bem de outros, nem para o próprio bem. Bastava-lhes saber que o possuíam. Ao ser-lhes apresentado o dever de diminuir as necessidades dos pobres e de sustentar a causa de Deus, ficavam desgostosos.
alegremente aceitariam o dom da vida eterna, mas não queria que lhes custasse coisa alguma. As condições são muito penosas. Mas Abraão, para tal fim, não recusou o seu único filho. Em obediência a Deus, sacrificaria esse filho da promessa mais facilmente do que muitos sacrificariam algumas de suas posses terrestres. Era doloroso ver-se aqueles que deveriam estar a amadurecer para a glória e habilitar-se diariamente para a imortalidade, aplicando todas as suas forças na retenção de tesouros terrestres. Vi que esses tais não podiam dar valor ao tesouro celestial. Seu apego intenso às coisas terrenas levam-nos a mostrar, pelas suas obras, que não estimam a herança celestial o bastante para por ela fazer qualquer sacrifício. O jovem rico manifestou vontade de guardar os mandamentos, contudo nosso Senhor lhe disse faltar alguma coisa. Desejava a vida eterna, mas amava mais as suas posses. Muitos enganam a si mesmos. Não buscam a verdade como se fosse um tesouro escondido. Não tiram o melhor partido possível de suas faculdades. Sua mente, que poderia ter sido iluminada com a luz do céu, fica perplexa e perturbada. Os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Marcos capítulo 4, verso 19. Tais pessoas, disse o anjo, estão sem desculpa. Vi a luz apagando-se para elas. Não desejavam compreender as solenes e importantes verdades para este tempo, e achavam que estavam bem sem as compreender. Foi-se-lhes a luz e ficaram as apalpadelas em trevas. A multidão dos deformados e enfermos que se comprimia para alcançar a coroa terrestre são aqueles cujos interesses e tesouros estão neste mundo. Conquanto de todos os modos sofram desapontamentos, não colocarão suas afeições no céu, nem assegurarão para si, naquele lugar, um tesouro e um lar. Fracassam na busca das coisas terrestres e, no entanto, perdem as celestiais enquanto pelejam por aquelas. Apesar do desapontamento, vida infeliz e morte daqueles que puseram todo o seu empenho na obtenção de riquezas terrestres, outros seguem o mesmo caminho. Atiram-se doidamente, sem tomar em consideração o fim miserável daqueles cujo exemplo estão seguindo. Os que alcançam a coroa e nela obtiveram parte, tendo por isso sido aplaudidos, são aqueles que conseguem o que constitui o único objetivo de sua vida: riquezas. Recebem a honra que o mundo confere aos que são ricos, têm influência no mundo. Satanás e seus anjos maus estão satisfeitos. Sabem que esses são certamente deles e que, enquanto viverem em rebelião contra Deus, são poderosos agentes de Satanás. Os que se desgostaram com a multidão que clamava pela coroa terrestre são aqueles que notaram a vida e o fim de todos os que se esforçam por conseguir riquezas terrenas. Veem que esses tais nunca estão satisfeitos e que são infelizes. Assustam-se e se separam daquela classe infeliz e procuram as riquezas verdadeiras e duráveis. Aqueles que lutam por passar através da multidão, a fim de obter a coroa celeste, auxiliados pelos santos anjos, foi-me mostrado serem o fiel povo de Deus. Os anjos os conduzem, e eles são inspirados com zelo, a fim de se esforçarem para prosseguir na aquisição do tesouro celeste. As bolas pretas que eram atiradas às costas dos santos eram as falsidades difamatórias postas em circulação contra o povo de Deus por aqueles que amam e praticam a mentira. Devemos ter o máximo cuidado em viver vida irrepreensível e abster-nos de toda a aparência do mal, e então é nosso dever avançar destemidamente sem dar atenção às falsidades degradantes dos ímpios. Enquanto os justos mantiverem os olhares fixos no incalculável tesouro celeste, tornar-se-ão mais e mais semelhantes a Cristo, e assim serão transformados e dispostos